Olá, paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo hoje tem uma palavra para nossas vidas. Irá nos fortalecer, nos edificar, nos alimentar e nos preparar para esta caminhada aqui na terra, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele me falava muito sobre os escândalos. E nós vamos com certeza aprender algo mais da parte de Deus para que possamos ficar firmes, sabendo o que devemos e o que não devemos fazer, para o nosso próprio bem. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo que é falado é para o nosso bem. Tudo que Deus projeta, o propósito de Deus é o nosso bem, é a nossa vida com qualidade de vida nesse mundo aqui, durante a nossa trajetória tão curta aqui. Pois é, a palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 42 em diante. Eu sei de uma coisa, que Deus, Ele quer falar sobre este assunto. Nos dias atuais, nos quais estamos vivendo, nós vemos que a podridão está cada dia maior, moral, social, espiritual, e só Deus, dentro de mim e dentro de você, pode nos ajudar para suportarmos. Estar aqui, ver tudo isso e ficarmos firmes, inabaláveis na presença dele. Pois é, a Bíblia diz, no versículo 42, começa bem forte já: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Então, Jesus, ele fala sobre escândalos, né? Escândalo é algo que causa indignação, causa revolta, que causa a saída de muitas pessoas do caminho do Senhor. Porque Jesus fala aqui dos pequeninos, porque entre as pessoas cristãs tem aqueles que são os novos convertidos, são aqueles que também tem muitos que são fraquinhos. Então nós temos que ter o máximo cuidado para cuidar dessas pessoas. Porque Jesus falou aqui, qualquer que escandalizar, qualquer que cometer algum fato que ofenda o pudor desta pessoa, que cause desordem na vida dela, desajuste, revolta, qualquer fato ou acontecimento, né, que ofenda as pessoas, que leve a outra pessoa ao erro, ao pecado, isto é escândalo. E você, óbvio, se você serve a Deus ou ainda não fez a sua confissão, você está vendo claramente os escândalos estabelecidos entre o povo de Deus. A verdade é esta: são tantas coisas acontecendo que só Deus para nos sustentar de pé, porque cada dia piora. Então, Deus sempre ele tem compromisso com a sua santa palavra. E nós, debaixo do sangue de Jesus, que queremos servir ao Senhor eternamente, nós temos que estar bem envolvidos com a presença de Deus, sendo um só com Ele, para que a gente não caia. Porque a Bíblia diz o quê?
Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para não cair. É forte esse versículo. Chega, causa meu Deus, um impacto dentro de nós. Então, porque o Senhor Jesus, ele nos adverte, nos alerta de muita coisa. Nós precisamos estar atentos, porque tudo que está na Bíblia tem que se cumprir. Imagine, se Isaías, todos os profetas, falaram sobre Jesus Cristo, que o Messias viria, e ele veio, ou seja, se cumpriu na íntegra a profecia. Então, tudo que está na Bíblia, quando Jesus falou isto aqui, ele quis dizer, olha, isto aí vai se cumprir. Aqui é uma palavra de advertência. Para quem? Para aqueles que servem a Deus. Nós temos uma grande responsabilidade para não levarmos outros a cair, a sucumbir, a pecar, a errar, a se desviar. Pois é. Então, e Jesus ele usa aqui uma figura, uma metáfora, né? Uma pedra de moinho. Imagine, sabe quantos quilos? Meu Deus, 1.500 quilos. 1,5 toneladas. Essa pedra de moinho pesa. E Jesus falou aqui, e que fosse lançado no mar. Imagine. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, o que é que nós temos que fazer? Ajudar, fazer tudo para que as pessoas se fortaleçam na presença de Deus, que cresçam na graça e no conhecimento, e não ser instrumentos de escândalo. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Então, Jesus ele fala aqui que qualquer que causasse, que ofendesse, seja moralmente, espiritualmente, seja em que área for, levar outro a tropeçar e cair. Jesus disse, olha, é melhor a morte. É isso que Jesus está dizendo. Porque o preço virá, há consequências por causar escândalos. Mas nós não podemos fazer uma comparação conosco com as pessoas que estão cometendo atrocidades e dizendo-se crentes. Porque muitas pessoas dizem assim, mas eu só faço isso. Mas aquela pessoa faz isso, isso e isso. Pois é, mas por que a gente não se compara com Paulo, com Pedro, com João, com Neemias? Por quê? Por que nós não dizemos assim, meu Deus, o que é que eu faço para me parecer com Neemias? Com Paulo de Tarso, com Pedro? O que é que falta em mim mais? Me ajude a eu ter. Mas as pessoas sempre se nivelam por baixo. Elas querem dizer que elas estão melhores do que aquelas que estão na lama. Quer dizer, ou nós estamos na luz ou nas trevas. Não há um meio termo. Não há em cima do muro para ninguém. Não existe. Quem está em cima do muro está do lado de Satanás. Ou nós somos luz ou trevas. Vai depender de cada um de nós. E Jesus, ele deixou aqui essa palavra que é tão tremenda. Essa palavra aqui, ela é uma palavra, é forte, é uma palavra que mexe dentro de nós. É bom porque nós estamos ouvindo-a e, claro, óbvio, temos que fazer uma reflexão sobre nós. Em que podemos melhorar? No que estamos falhando? O que falta em nós para sermos filhos melhores para Deus? Ou
ainda melhor sermos amigos dele. O que é que falta? O que falta vai depender de mim e de você somente. Porque Deus está, meu Deus, né? Jesus disse o que aquele que vier a mim, de forma alguma eu lançarei fora. Então Deus está, meu Deus, disposto a nos ajudar, a nos socorrer, a nos ensinar, a nos guiar, a nos dirigir, né, pelas veredas direitas. Só depende do ser humano. Pois é, Jesus ele vai aprofundando os versículos, né? Esse tema ele vai aprofundando cada vez que, em cada versículo que chega, Jesus vai falando mais contundente sobre os escândalos. Porque é necessário nós termos muitíssimo cuidado. Porque a nossa tendência, a tendência natural, entenda isto, do ser humano é pecar, é falhar, é transgredir. Mas nós temos que fortalecer o nosso espiritual para que nós possamos resistir, fugir da aparência do mal e ficar firmes. Na presença de Deus, não termos com que nos envergonhar. Isso que é bom. Já pensou que maravilha você poder deitar, saber que você serve a Deus verdadeiramente, sem estar com a consciência pesada por estar escandalizando o nome do Senhor? Não há dinheiro que pague isto. Esta paz, meu Deus, esse refrigério, mesmo passando lutas, dificuldades, até necessidades, mas quando a nossa consciência está, meu Deus, em paz, sabemos que se Jesus voltar ou se a morte chegar, iremos nos encontrar com o nosso Mestre. Isto aí é tudo. Tudo. Olhe só o que a Bíblia diz aqui. Meu Deus. Louvado seja Deus. E se a tua mão te escandalizar, olha, Jesus entra numa área, esse versículo aqui, 43, começa Jesus a falar sobre renúncia. Não é fácil, mas é necessário. Não há outro caminho. Não existe. E se tua mão te escandalizar, corta. Jesus, por favor, não está fazendo apologia aqui a pessoa amputar a mão em nome de Jesus Cristo. Não é nada disso. O que Jesus está falando aqui é algo espiritual. Por isso que a Bíblia Sagrada, quem lê pela mente humana não entende nada e vai blasfemar contra Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia Sagrada, meditar à luz do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. Porque a nossa mente, meu Deus, ela é tão limitada que ela não vai nunca alcançar o que a Bíblia quer dizer. Olha como é bom estarmos íntimos do Espírito Santo. Termos este amigo para nos ajudar, né? A largar as nossas tendas, abrir os nossos olhos espirituais, nos dar visão de águia, para a gente compreender as Escrituras, para não pecarmos contra Deus e haver consequências eternas. Corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, temos que abolir, excluir, eliminar, arrancar de nós tudo que causa escândalo. E é óbvio que se você tem duas mãos, eu falo, né, vamos falar assim de algo físico, e se você perde uma, você vai ter alcance limitado, não é isto? Agora vamos para o mundo espiritual.
se você renuncia a algo que vai te fazer pecar, o seu alcance para o pecado, para a queda, vai ser menor. Tá entendendo? Quanto mais você renuncia, mais você resiste ao pecado, mais você se fortalece. Quanto mais entenda, Jesus não está dizendo aqui para a pessoa cortar a mão, não, que não vai adiantar nada, porque é do coração que sai tudo. Todas as saídas da vida estão no coração. Não adianta a pessoa fazer algo externo quando o problema é interno. O problema está lá dentro da pessoa. Ela tem que lutar contra o eu dela. Não é arrancar a mão. Contra o eu. Fugir da aparência do mal. Senão ela vai ter problemas graves, terríveis e eternos. Jesus, ele não está aqui poupando ninguém. Entendeu? Jesus, ele está nos alertando. Aquele que serve a ele tem que fugir. Fugir, a palavra é fugir da aparência do mal. Você está vendo que aquilo ali é ruim? Fuja, renuncie. Faça tudo. Você vai conseguir. Porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele é o poder do Altíssimo dentro de você. Ele vai te fortalecer. Mas o fato é que a pessoa não pode dizer, não, eu faço isso porque a carne é fraca, né? Quer dizer, usar um versículo bíblico que Jesus falou fora do contexto para argumentar, para justificar os seus erros. Jamais. Isto aí não pode acontecer. Nós temos que saber que nós temos uma tendência a falhar sempre, o nosso natural, a nossa carne. Mas se o Espírito Santo for maior dentro de nós do que a nossa carne, nós vamos vencer. Vai depender de darmos lugar ao Espírito Santo. Nos aproximarmos dele. Porque qual é a amizade? Como é que você pode ter uma amizade que você não tem nenhum relacionamento? Não existe amizade assim. Mesma coisa é o Espírito Santo. É melhor que tendo duas mãos, ires para o inferno. Olha que coisa tremenda, para o fogo que nunca se apaga. Então Jesus está dizendo que aquela pessoa que causa escândalo, entenda isto, se ela não fizer algo para parar aquilo ali, para eliminar aquilo ali da sua vida, a Bíblia está dizendo aqui, para o fogo que nunca se apaga, que é o inferno, é sofrimento eterno, fogo que queima, que arde. Fogo aqui fala, esse fogo aqui é um fogo terrível. Não é o fogo de você ligar o forno e ficar 1 hora de relógio em 250 graus. É infinitamente pior do que isso. Então Jesus aqui ele nos alerta. Olha aqui. Melhor é para ti entrares na vida aleijado. Então, a sua mão está te fazendo pecar. Renuncie a ela. Renuncie ao que chama a atenção dela. Renuncie. Você vai conseguir, eu não tenho dúvida disso. É só querer. Porque cada um sabe, né? Cada um que está falhando sabe em qual área. Sabe? Então, tem que partir da própria pessoa. Porque Jesus falou aqui, Jesus não está dizendo para alguém falar isso, tipo assim, para alguém fazer algo por nós. Não.
para alguém cortar de nós algo. Não é, não. É nós mesmos. Se a tua mão te escandalizar, corta. É a pessoa que tem que fazer isto. E Jesus não está falando aqui de mutilação, não, física, mas de renúncia. Despedir da vida tudo que não presta, tudo que leva a muitos a ficarem escandalizados, revoltados, perplexos pelas iniquidades, pelos pecados dos crentes. E o que tem de crente fazendo isso não é fácil, não. É coisa grave demais. É pior do que Sodoma e Gomorra. Eu vejo esse mundo aqui, sinceramente eu lhe digo, pior do que Sodoma e Gomorra. Por que eu acho isto? Eu vejo isso. Por quê? Porque em Sodoma e Gomorra, o Espírito Santo não estava ali. E hoje, o Espírito Santo está no mundo aqui, ele está aqui na terra. O Pai e o Filho estão no céu, mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo está na terra. E olhe quanto de respeito contra ele, contra a sua santa pessoa. Então hoje a coisa está, meu Deus, a punição vai ser com mais rigor do que o foi com Sodoma e Gomorra. Eu, sinceramente, eu lhe digo, não tenho dúvida disto. Será muito grave. Por isso que o que você puder fazer para esconder a sua salvação, guardar a sua coroa, faça. Seja o que for. Seja se afastar de alguém, seja renunciar a algo que você gosta muito, seja de que lado for, em que área for da sua vida. Está escandalizando o Evangelho, está levando você a pecar e levando você a fazer outros a pecarem. Elimine da sua vida. Corte. Vai doer, é claro. Toda renúncia dói. Mas lá na frente, você vai ver o quão mais forte espiritualmente você ficará. Você vai entender que vale a pena. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Meu Deus, é muito forte esse versículo. Olha só. Esse lugar aqui, onde ele fala no versículo 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, aqui está falando do inferno. Todos que prosseguem escandalizando, causando escândalos, conforme diz aqui. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. Você conhece pessoas que creem em Jesus, que querem seguir ao Senhor. Faça tudo para que essas vidas sejam fortalecidas espiritualmente e não ficarem ofendidas pelos escândalos. É a nossa grande responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós conhecemos a palavra, sabemos o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos. Pois é, nós temos que ser luz em meio às trevas. Nós temos que ser ajudadores daqueles pequeninos que creem no Senhor. Aqueles que ficam escandalizados. Tem alguns que facilmente ficam assim, mas existe isso? Eu não imaginava. Porque as pessoas pensam, quando as pessoas vão para a igreja, geralmente pensam o quê? Que todo mundo ali é santo. Deveria ser. Então a pessoa pensa que vai encontrar outro lugar completamente diferente do mundo. Mas muitas pessoas que estão dentro da igreja são piores do que as que estão no mundo.
Então, quando a pessoa chega e vê isso, esses escândalos, muita gente se entristece, diz, olha, eu prefiro não estar mais no meio dessas pessoas. Eu prefiro servir a Jesus sozinho, imagine. Como alguém fica de pé só. Então a pessoa aí vai sucumbir. Então aqui Jesus fala do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu estava meditando no versículo de Isaías 66, 24, que fala sobre o final dos tempos, quando tudo irá ser colocado no lugar, quando nós iremos ter paz absoluta e eterna, sem sofrimento, sem dor, sem nada. Olha o que a Bíblia diz. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Você sabe que quando a pessoa morre fisicamente, o que é que acontece? Aqueles vermes começam a se alimentar da pessoa até não ter mais em que se alimentar e os vermes morrem. É óbvio, não é isto? Pois é, mas Jesus está dizendo aqui. Ele usou, meu Deus, algo que todo mundo sabe o que é. Verme. Todo mundo sabe. Ele usou algo para dizer aqui. Onde o seu bicho, o seu verme nunca morre. Vai ser destruição contínua, terrível e eterna. Uma destruição generalizada. Está entendendo? Porque Deus está dando tempo ao homem agora. A longanimidade de Deus está em ação. Depende de quem? Só do ser humano. Porque Deus está fazendo tudo para que sejamos salvos. Para que a vida aqui não seja só, meu Deus, uma passagem para o inferno, como infelizmente muitos estão assim. Então a Bíblia diz, onde o seu bicho não morre. Ao contrário da morte física, quando a pessoa morre, e aquele corpo é consumido pelos vermes, e depois os vermes morrem porque não tem mais alimento daquele corpo. Está entendendo? A Bíblia está dizendo, onde o seu bicho não morre, onde o seu verme não morre, irá ser sofrimento permanente. E o fogo nunca se apaga. Nunca o fogo. O fogo da aflição, do terror, do sofrimento. É o fogo terrível do inferno. Ele diz aqui, nunca se apaga, ou seja, a duração é eterna. Meu Jesus Cristo, olha bem, e o fogo nunca se apaga. É um combustível permanente. Não vai se apagar. Então, Jesus aqui, meu Deus, está falando de tormento eterno. Porque entenda, nós não somos inocentes. Você está entendendo? Inocente no sentido de que, eu não sabia que Jesus falou isso. Nós sabemos muito bem o que Jesus falou. Porque hoje, nos 4 cantos da terra, é ministrada a palavra de Deus. Onde você chegar, até numa livraria secular, tem Bíblia sendo vendida. Está, meu Deus, em cada esquina tem pessoas pregando, tem igrejas, tem tudo. Claro que tem excelentes exemplos, tem exemplos horríveis, sujos, podres, mas a gente tem que olhar para o espelho limpo. Quando você vai se arrumar, quando você vai se olhar no espelho, você quer se olhar no espelho limpo ou no espelho sujo? Claro, no espelho limpo. Assim, você tem que olhar para os espelhos limpos. Aquelas pessoas que estão acrescentando no reino de Deus aqui na terra. Aquelas pessoas que estão honrando o nome do Senhor. Jesus aqui ele vai, meu Deus, é tremendo como Jesus, ele toca em cada parte para que a gente acorde
e possa também ajudar outros, ensinar a verdade a outros. Porque as pessoas pensam, muitas delas, ignorantemente, que Deus é bonzinho, Deus não vai fazer, Deus não vai deixar ninguém ir para o inferno, Deus não vai fazer isso, Deus é bom. Pois é, porque Ele é bom, Ele aplica a sua justiça. Já pensou? Alguém faz coisas graves aqui contra Deus continuamente, sem arrependimento. E outra serve a Deus com renúncia, com abnegação, o tempo inteiro, amando o Senhor de toda a sua força, de toda a sua alma. Os dois vão para o mesmo lugar. Um que serve a Deus verdadeiramente, o outro que é rebelde contra Deus e não se arrepende dos seus pecados. Será que Deus faria isso? Jamais. Os pais da terra, infelizmente, muitos passam a mão pelos pecados dos filhos. Eles têm argumentos para que os filhos cometam aquelas atrocidades, muitas vezes, pecados que são graves aos olhos de Deus. Os pais estão sendo coniventes com os filhos. Infelizmente é verdade, mas eles também irão ter o preço deles. É claro que sim, mas nós não podemos comparar os pais da terra com o pai do céu. Deus é santo, santíssimo. Deus não se mistura com pecado. Nós temos que entender isto. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Pé fala de caminhada, né? De andar. Pois é. Onde andamos? Será que é do agrado de Deus? Onde vamos? Onde estamos? Será que Deus está nesse negócio? Será? Pois é. Eu tenho certeza absoluta que cada um sabe da resposta. Só que às vezes a pessoa recalcitra contra os aguilhões e vai sofrer as consequências. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Jesus torna a dizer que nunca se apaga. Então é melhor, se nós fizermos uma comparação com o que Jesus falou aqui, com o lado físico, vamos entender que uma pessoa que tem um pé só, ela tem a limitação. A mesma coisa, quando a gente tira da nossa vida coisas que fazem pecar, coisas que causam escândalo às pessoas, nós vamos limitar a nossa vida em relação ao pecado. Você está entendendo? Nós vamos, meu Deus, debaixo do sangue de Cristo, não ter acesso a esse mundo tão maligno que leva a pecar. Não vai haver esse desejo no coração de pecar, porque estamos limitados, glórias a Deus, limitados em relação ao pecado, mas ilimitados para adorarmos a Deus. Então, quando a pessoa corta da sua vida, elimina, arranca da sua vida algo que a faz pecar, meu Deus, a força dela espiritual vai ser gigante. Ela vai ver, meu Deus, é muito bom, é muito forte quando resistimos ao pecado, resistimos ao diabo e ele foge. Ele foge. Porque entenda, Satanás sabe qual é o ponto fraco de cada um. Ele vai tentar derrubar a pessoa por aquele ponto fraco. Aí se a pessoa entrar com emoção, é porque eu sou assim. Não adianta emoção. No reino de Deus, não meta emoção. Vai ser prejuízo para a sua vida.
nós temos que entender que Deus quer que nós façamos um culto racional a Ele. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Tem algo que está te fazendo pecar, elimine da sua vida. Corte da sua vida isto, enquanto é tempo. Porque a Bíblia está dizendo aqui, se o teu pé te escandalizar, quer dizer, além da pessoa estar pecando, está levando outros a pecarem, outros a se revoltarem, muitos até contra a igreja, contra o evangelho. Porque muitas vezes as pessoas generalizam. Elas estão vendo alguns pecarem, então elas dizem que elas começam a falar mal, a dizer coisas horrendas contra a igreja de Deus sobre a face da terra, contra o reino dos céus. Aí é mais pecado que aquela pessoa que está escandalizando vai levar a outra a ter mais pecados ainda. Tudo por causa do escândalo. E Jesus fala aqui, de novo ele fala, olha que coisa tremenda, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não vai se apagar. Vai ser, meu Deus, entenda que a nossa vida aqui na terra, aqui nesse mundo aqui, é muito limitada. Nós temos validade nesse mundo, sabia? Claro que sim. Ninguém passa nesse mundo aqui de 120 anos, conforme diz a Bíblia Sagrada. Ninguém passa. Ou seja, todas as pessoas podem ir até 120 anos, ponto final. E depois daí? Depois daí, a pessoa vai para onde ela escolheu em vida. Quando ela estava lúcida, ela escolheu o caminho. Ao caminho do bem e do mal. Quem vai escolher é cada um de nós. Não é Deus que escolhe para nós. Somos nós, que Deus não nos fez robôs, não. Deus não nos fez marionetes, não. Nós vamos escolher. E se a pessoa escolhe o inferno, a Bíblia diz aqui, Jesus Cristo diz, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O fogo do tormento. Fogo, 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 sem parar. Sofrimento, destruição, meu Deus, dor, gritos, urros. A Bíblia diz que é ranger de dentes. Por isso que nesse pouquinho de tempo que passamos aqui na terra, sabe qual é o melhor? Bom para mim é me aproximar de Deus. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmo, de número 73, último versículo. Pois para mim, bom é aproximar-me de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Mas chega um momento, você sabe qual é o momento de triunfo na nossa vida aqui na Terra? Sabe qual é? Você vai saber agora. É o momento que você entende, que você sente que você é um só com Deus. Que não há mais separação, não há divisão entre você e Deus. A sua escolha é eterna. Você está selado com Deus eternamente, sem volta. Este é o ápice da nossa vida aqui na Terra. É a coisa que tem mais valor, é isto. Que o resto, tudo vai passar. Tudo, você já parou para pensar? Tudo passa. Mas a presença de Deus nunca passa. E Jesus fala mais ainda. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Olha, a Bíblia fala da concupiscência dos olhos.
Olha que perigo. Foi uma das coisas porque Adão e Eva pecaram gravemente contra Deus. A concupiscência dos olhos é gravíssimo. Mas a Bíblia diz aqui, se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Você vai lutar contra isto. É o que os seus olhos estão vendo e que você não tem resistido, que você tem continuado a fazer. É o que? Em qual área da sua vida? Que a concupiscência dos olhos está falando mais forte nos seus olhos. E está levando a seu interior a cometer grandes escândalos contra Deus. Lança-o fora. Seja em qual área for da sua vida. Seja em qual área for. O teu olho está te escandalizando. Você está pecando e levando outros a se escandalizarem, outros a pecarem e errarem. A Bíblia diz, corta-o, lança-o fora. Elimine de sua vida esse mal enquanto é tempo. Arranque da sua vida esse mal. Use as armas espirituais para te ajudar. Oração, jejum, consagração, Bíblia Sagrada. Clamor a Deus, súplica, lágrimas, arrependimento genuíno. Que não adianta a pessoa dizer, não, oh meu Deus, me perdoe disso. E dentro dela, ali é só externo aquele perdão. Dentro dela está a raiz lá forte do pecado, da pessoa querer continuar fazendo. Está te escandalizando? Elimine isso da sua vida. Tire isto, seja o que for. Seja até alguém da sua vida. Às vezes, para a gente servir a Jesus, a gente vai ter que perder até pessoas. Mas, louvado seja Deus. Para ganhar Ele, a gente perde tudo. Porque Ele é tudo. Ele é tudo não só aqui. Nesse pouco tempo, Ele é tudo eternamente. O que daremos ao Senhor por tantos benefícios? O que é que daremos a Ele? Será que vamos dar por tantos benefícios que Ele nos proporciona? Será que vamos dar escândalo, pecados, erros, falhas, coisas erradas? Será? Não. Vamos invocar o nome do Senhor e tomar o cálice da salvação eterna. Tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Então você vai ver, quando você perde um olho fisicamente, você vai ver limitadamente, menos do que com os 2 olhos. Você vai ter uma limitação. É a mesma coisa. Quando a gente elimina da nossa vida algo que nos faz pecar, que tira a concupiscência dos olhos, do coração. Você está entendendo? A concupiscência dos olhos, quando ela é arrancada, a gente tem outra visão. A nossa visão não está voltada para coisas malignas, para pecaminosidades, para pornografia, para tanta coisa maligna que tem nesse mundo, meu Deus. Tanta coisa diabólica. Nossos olhos vão estar postos em Deus, porque dele vem tudo para mim e para você. Porque o que Deus tem para mim e para você não é só aqui nesse mundo, não. Aqui é muito pouco. Na eternidade, iremos estar na eternidade com Ele. O que Ele tem são surpresas tremendas que no tempo certo nós vamos saber.
onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus fala, você está entendendo, do inferno. Tem gente que diz que o inferno não existe, no inferno é aqui. Tem gente que diz isso, tá? Essa pessoa é completamente cega e ignorante espiritualmente falando. Ela pode ter a cultura que for, ela é ignorante espiritual. Porque o inferno não é aqui, não. O inferno é infinitamente pior. É lá onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. O que é que quer dizer isso? O sofrimento é contínuo, permanente e eterno. É a destruição eterna. Aí Jesus agora muda, traz isso aqui para nós, tá entendendo? Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Vamos entender um pouquinho sobre esse sal aqui, né? E cada sacrifício será salgado com sal. Esse fogo aqui que Jesus fala, porque cada um será salgado com fogo, esse fogo não é o fogo do inferno. Esse fogo fala do que sofremos aqui, das nossas abnegações, meu Deus, das nossas lutas que passamos aqui, porque cada um será salgado com fogo. São as provações, sofrimentos, adversidades, etc., que passamos aqui. Olha só o que a Bíblia diz, é tremendo esse versículo aqui. Esse versículo aqui é tremendo. Quando somos salgados com fogo, entenda, e cada sacrifício será salgado com sal. O que o sal faz? Preserva da putrefação, não é isso? Olha a carne do sol, ela é feita como? Com sal. Você vê que ela fica dias e dias ali, não fica podre, por causa do sal que a conservou. Não é isto? Então o sal preserva da putrefação. O sal preserva a nossa carne das obras da carne, das obras das trevas. Deixa a nossa vida longe do pecado. É isso que ele quer dizer aqui. Porque cada um será salgado com fogo. Quanto mais nós passamos luta aqui e ficamos firmes com Jesus, mas estamos longe das trevas, dos pecados, das obras da carne, que causam o quê? Destruição eterna. E cada sacrifício, tá vendo que sacrifício será salgado com sal, meu Deus. Cada renúncia vai nos fazer mais limpos, vai nos colocar longe da putrefação desse mundo. Você está entendendo? Da podridão do pecado. É isso que esse versículo quer dizer. Vale a pena sermos sal da terra e luz do mundo. Vale a pena. Porque sempre o Senhor nos blinda, nos guarda. E dentro de nós, dentro onde Deus vai, nós temos compaixão das almas que estão perdidas por este mundo, achando que estão no apogeu, achando que estão vivendo a vida e sendo ludibriadas, enganadas por Satanás e pelo próprio coração enganoso. Então a Bíblia diz aqui, porque cada um será salgado com fogo. Você pode dizer, mas eu estou passando tanta luta. Mas você está na presença de Deus, passando essas lutas, e continua na presença de Deus, faz questão de estar na presença dEle. Glória a Deus. Você está sendo salgado com fogo. O fogo das provações. Você está sendo preservado. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus, e cada sacrifício será salgado com sal. Vale a pena renunciar, se sacrificar, ser um sacrifício vivo no altar de Deus e oferecer sacrifício de louvor a Deus.
tem que ser sacrifício de louvor e tem que ser sacrifício vivo no altar de Deus. Deus não quer sacrifício morto, não quer. Ele não aceita. Louvado seja Deus. E ele termina dizendo aqui, bom é o sal. Amém, glória a Deus pelo sal. Nós somos o sal da terra, conforme Jesus Cristo falou. Mas se o sal se tornar insulso, ou seja, insosso, insípido, sem sal, com que o adubareis? Então nós temos que ser sal. Não nos tornarmos insípidos, jamais. Sermos sal permanentemente. Louvado seja Deus. Mas você pode perguntar, como é que eu faço para conseguir isso? Eu lhe digo aqui, com autoridade na Bíblia Sagrada, só depende de você. É por isso que é tão difícil, que só depende do ser humano. E o ser humano, ele geralmente, ele causa problema em tudo. Ele sempre tem um argumentozinho para dar. Ao invés de ir logo pelo caminho certo, começa a pegar atalhos. Não adianta. Ou você vai, seguir direto as veredas direitas de Deus, ou você vai sofrer tanto até você entender que não adianta ir por outro caminho. Não adianta as permissividades desse mundo, as facilidades, as licenciosidades desse mundo, que sempre levam ao abismo eterno. Sempre. Tende sal em vós mesmos. Tende sal. Olha, vamos ser sal, vamos ter sal, para que essa podridão do mundo, das trevas, do pecado, os escândalos estejam muito longe de nós, eternamente. Então, vamos ser sal, preservar a nós mesmos de toda putrefação que está nesse mundo, que é este mundo. E paz uns com os outros. É isso que o Senhor quer, paz uns com os outros. Então, quando eu estava lendo isso, esse último versículo aqui, essa última frase, paz uns com os outros, meu Deus, é tanta confusão que tem, é tanta briga, contenda, guerra, gritaria, é tanta coisa errada, tanta porfia que existe. E Deus está dizendo aqui, para a igreja dele, tende paz uns com os outros. Meu Deus, quantas pessoas até pregam, até ostentam a Bíblia, até louvam, mas não tem paz, briga com todo mundo, procura confusão onde chega. É discussão, é gritaria, é xingamento. Meu Deus, isto aí é a paz do mundo, não é a paz de Deus, não é a paz de Cristo. Como Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, tende paz uns com os outros. Alguém quer brigar com você, deixe ele sozinho. Não diga nada, não responda, não xingue, não grite, não fale palavras torpes, porque no final das contas, você vai sair perdendo. Jesus diz, tende paz uns com os outros. É a paz que excede todo entendimento. Então, essa palavra que o Espírito Santo está dando para cada um é: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, é melhor que pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e lançasse ao mar. É melhor a morte, isso que Jesus quer dizer, do que viver nesse mundo, escandalizando o evangelho, escandalizando os pequeninos, levando muitos a errar e a se desviarem do caminho. Então, nós precisamos, está aqui escrito na Bíblia, só depende de mim e de você.
O nosso destino eterno está nas nossas mãos. Depende de nós. Esta é a mensagem que o Espírito Santo está dando para cada um que está assistindo essa pregação, que veio da parte de Deus para fortalecer vidas, para mostrar o caminho da salvação eterna. Não é só algo né, de pouca duração, efêmero. Não, não é isso. Eu estou falando da eternidade. Tudo que fizermos vai refletir na nossa eternidade. E vai depender de mim e de você. Temos um amigo que chama o Espírito Santo conosco, em todos os momentos, para nos ajudar. Só depende de nós. Nos aliarmos a este amigo e não deixar, e não abrir brecha alguma para que venha causar escândalo, jamais. Em nome do Senhor Jesus. É isto que a palavra de Deus quer falar nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus, abra o entendimento espiritual de todos que assistirem essa pregação. Este é o meu desejo profundo no nome santo de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.